Graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, de 4 a 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho de lições de aprendizado no livro de Deus. Ainda aprendendo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos explorar, analisar na introdução aquela ocasião em que Jesus estava na festa dos judeus, e embora era um ambiente de litígio, de oposição à pessoa dele, mas ele, como sempre, muito ousado, no último dia da festa, que era chamado o grande dia da festa, ele levantou-se e falou. Eu imagino a maneira que ele falou, o vozeirão dele. Ele fez um apelo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Olha, que apelo lindo, que promessa magnífica. E o evangelista falou assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que receberiam os que nele crescem. Pois até esse tempo o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Interessante, né? O Espírito Santo, ele seria dado como promessa. Ele, Jesus, está prometendo o que o profeta já tinha prometido. Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E como entender? O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso quer dizer que o derramar do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, ela dependia da morte de Jesus. Primeiro, Jesus teria que morrer, ressuscitar, subir ao Pai, isto
tudo como homem e ser glorificado. Depois, sim, da glorificação, aí o Espírito viria como veio no Pentecoste e veio quando Pedro estava pregando lá na casa de Cornélio. E ele vem hoje ainda sobre nós, sobre a igreja. É claro que essas vindas que eu já mencionei eram vindas históricas. Lembre que Jesus disse para os discípulos que ele, o Espírito Santo, viria para estar para sempre convosco. É bom saber que os próprios discípulos tinham dúvidas com respeito à divindade, a divindade de Jesus. Em primeiro plano, o que aconteceu com os discípulos aconteceu mais tarde com os líderes da igreja. Só que foi antes da morte de Jesus. Eles tinham uma dúvida com respeito ao Pai, pois Jesus falava muito do Pai. Lembrem, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Parece estranho, né? Credes em Deus, crede também em mim. Falando de duas pessoas. É lógico. Na casa de meu pai, olha aí, o pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não os teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis o caminho e sabeis para onde vou. E eles disseram: mas como que nós podemos saber o caminho e saber para onde o Senhor vai? Foi quando Filipe fez aquela pergunta: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, muito admirado, disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Note, ele estava dizendo, diferentemente daquilo que foi ensinado mais tarde. Ele não disse: quem me vê a mim, me vê eu, e depois verá o Pai. Não. Ele estava dizendo, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele já tinha dito, João 10:30, porque o que declaramos agora é João 14. Ele já tinha dito: eu e o Pai somos um. Note, eu e o Pai somos um. Então, esta coisa, a gente repete, esta coisa de Deus Pai, Deus
Filho. Não existe Deus Filho. Deus não tem começo e nem fim. Deus é eterno. O Pai é eterno. Filho nasceu em Belém. Filho nasceu um dia. Então, esta coisa de Deus Pai, o Pai é o primeiro, o Pai é um, o Filho é outro. Isso é mentira, isso é falso. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Olha, em vídeos posteriores, nós vamos nos aprofundar ainda mais. Porque nós precisamos de saber na íntegra, com perfeição, quem é o Espírito Santo. Desvendar aquilo que ainda está na mente de muitas pessoas. Quando eu chegar no céu, não sei quem que eu vou abraçar primeiro. Não sei se eu vou abraçar o Pai, ou se eu vou abraçar o Filho, ou se eu vou abraçar o Espírito Santo. Porque a doutrina pôs na mente da pessoa, a doutrina da Trindade pôs na mente das pessoas, nos corações, 3 deuses, embora não admitam, mas puseram 3 deuses. E, concluindo, quando a gente chegar lá, a gente vai ver um só, assentado no trono, o Senhor Jesus Cristo. Amanhã tem mais. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.